E aí, tudo certo? Tudo bem com vocês? Falando aqui sobre a mente renovada, nós estamos nessa série e hoje eu quero trazer uma palavra sobre a voz do Senhor, a voz de Deus. Por que a voz de Deus? A nossa mente, ela só é renovada quando nós ouvimos a voz do Senhor falando conosco. Eu quero ler com vocês um texto aqui do Salmo 29, do 5 em diante. Salmo 29. Salmo 29, do 3 em diante. A voz do Senhor se ouve sobre as muitas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano. Amém? Esse texto aqui sempre falou muito comigo. Tem até uma música muito antiga que fala, baseada nesse salmo, né? E fala sobre a voz do Senhor. E é fundamental nós ouvirmos a voz de Deus para que a nossa mente seja renovada. Porque, gente, a renovação da mente, como eu já disse, não é só uma mudança filosófica, não é só uma mudança de pensamento, sabe? Mas nós temos que receber a revelação de Deus na nossa mente. A rema, o que é rema? É a palavra revelada. A Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra por si só, a teoria da palavra de Deus, ela mata, porque nós não somos capazes de viver ela humanamente. Porém, o Espírito Santo de Deus, ele vivifica a palavra e ele transforma a nossa mente. Então, ter a mente renovada não é apenas mudar de ideia, mudar de filosofia, mudar de estilo de vida, mas a gente só tem a mente renovada para se tornar a mente celestial, para pensar como se pensa no céu, se nós escutamos a voz de Deus falando conosco. Então ele fala ali, né? A voz do Senhor se ouve sobre as muitas águas. Por quê? Ela é mais forte do que, sabe aquela cachoeira que igual Foz do Iguaçu, que você não escuta nada de tanto barulho das águas, mas a voz de Deus está acima disso, sabe? O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é poderosa e cheia de majestade. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. Os cedros do Líbano são um grande símbolo de orgulho. Eles são fortes, imponentes, são árvores, né, para quem não sabe. E a voz de Deus despedaça os cedros do Líbano. Despedaça o nosso orgulho. E a gente já falou várias vezes nessa série sobre a mente, sobre o poder do orgulho de prender a nossa mente. Fortalezas, sofismas e a altivez, que é o orgulho. O orgulho é um grande pilar da mente quando ela não é renovada. O nosso orgulho nos impede, porque nós temos que trocar o nosso orgulho para ter a mente de Cristo, para pensar como Deus pensa e não como nós pensamos. Trocar a nossa vontade pela vontade do Senhor. Então a voz de Deus despedaça o nosso orgulho. Ela quebra, ela despedaça os cedros do Líbano, entendeu? Então nós temos que ter uma mente renovada e somente ouvindo a voz de Deus, sabe? Tudo que eu falei aqui até hoje nessa série sobre mente renovada, eu falei sobre isolamento, eu falei sobre setas na mente, sobre fortaleza, sobre castelo, sobre o destino, sabe? Porém, gente, só a voz de Deus pode nos mostrar. Quando Deus fala com a gente, tudo muda dentro de nós. Quando Deus fala com a gente, as fortalezas caem, os sofismas se dissipam, o orgulho é despedaçado. Quando Deus fala com a gente é convencido. A palavra fala, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, a voz de Deus, ela é que nos convence. Ela tem o poder de chegar no ponto-chave da nossa vida, aquilo que realmente nós precisamos entender, sabe? Porque uma fortaleza de mente, sabe? Um engano na mente, existe a palavra certa, somente Deus sabe a verdade que vai confrontar e vai destruir aqueles castelinhos na mente de uma pessoa, da nossa vida, né? Então, a voz de Deus, ela é poderosa. Não é uma filosofia, sabe? Não é, por exemplo, uma pessoa tem dificuldade de perdoar
Outra, por causa ela tem muitos argumentos na mente dela. Somente a voz de Deus pode convencer, porque ela vai no ponto raiz, no ponto chave que vai mudar a mente daquela pessoa. A voz de Deus está acima, sabe, das nossas realidades, das nossas filosofias. A voz de Deus está acima de qualquer argumento humano, sabe? Então o Espírito Santo ele tem o poder de falar conosco e nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do Senhor, ela muda a nossa mente, sabe? Nós temos que ter a rema, não apenas a palavra logos. A palavra logos escrita não muda nada, mas a palavra rema, ela muda a nossa estrutura. Sabe quando você lê um texto da Bíblia e aquilo salta e aquilo muda você por completo? Sabe quando você está vendo uma pregação na igreja ou até na internet e aquilo abre os seus olhos, cai a ficha? Essa sensação de cair a ficha somente Deus pode causar em nós. Quando você está conversando com alguém, quando você está no aconselhamento, muitas vezes até quando você está ensinando. Muitas vezes eu estou ensinando e eu aprendo coisas novas, Deus fala comigo. Então Deus fala conosco quando a gente está aberto para aprender, lendo a palavra, ouvindo, conversando, se aconselhando. E Deus também fala conosco, e talvez muito mais, quando a gente está ensinando outras pessoas. Por isso que eu gosto muito de ensinar, porque eu sinto a unção fluir através de mim, e aquilo, sempre que eu estou às vezes dando célula, pregando, ministrando alguém, eu começo a aprender coisas novas que eu não sabia. Tem muitas coisas que eu aprendi enquanto eu estava pregando, e não quando eu estava orando, entendeu? Então, nós precisamos deixar a unção fluir através de nós e nos permitir ser canais, porque se Deus falar através de nós, Ele vai falar conosco primeiro. O primeiro que vai receber a mensagem de Deus é você, quando você se permitir ser instrumento nas mãos de Deus, sabe? Então, gente, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Mas por que é tão difícil ouvir a voz de Deus? Na verdade, eu creio que muitas pessoas ouvem a voz de Deus, mas elas não percebem. A palavra fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o problema é a nossa carne, a nossa alma. Não apenas a carne dos pecados carnais, mas a nossa alma, as emoções, muitas vezes falam mais alto e sufocam, sabe, a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Eu creio que muitos de nós, especialmente se nós somos convertidos, temos uma vida de oração, a gente ouve a voz de Deus, mas muitas vezes a gente não percebe, sabe, que a gente está ouvindo a voz do Senhor falando conosco. Nós não estamos atentos, porque nós estamos tão ligados em coisas que o nosso olho pode ver, coisas que nós podemos tocar, que nós não estamos atentos para aquilo que está interno, para aquilo que está invisível, sabe? A presença de Deus e a voz de Deus é uma coisa que você não vai ouvir audivelmente. 99,9% das vezes e das pessoas não ouvem a voz de Deus audivelmente com os ouvidos físicos, sabe? Então, eu creio que a voz de Deus e a presença de Deus é uma coisa que é no nosso espírito. É no nosso espírito que a gente precisa aprender. O Kenneth Hagin foi um grande evangelista e ele ficou enfermo, quase morreu, e Jesus aparecia para ele, para conversar com ele, e um belo dia Jesus apareceu para ele, e Jesus falou, olha, Kenneth, essa é a última vez que eu estou aparecendo para você, porque você tem que aprender a me ouvir dentro de você. Você precisa aprender a me ouvir dentro do teu coração, do teu espírito, sabe? Porque só assim, essa é a forma certa de ouvir Deus, porque causa mudança de dentro para fora. Nós temos que ouvir Deus no nosso espírito, essa é a forma certa que nós devemos ouvir a voz de Deus, sabe? Agora, por que muitas vezes nós não conseguimos? Porque tem muita turbulência, a nossa alma ela está latente. Tem aquele grande livro, O Poder Latente da Alma, do Atman Lee, que fala muito sobre o poder latente da alma. A nossa alma ela tem um poder no nível de feitiçaria, gente, de manipulação, de controle, de engano. Então muitas vezes nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo manipulados, e não é por demônios, não é pela nossa própria alma. Vocês estão entendendo? Então nós temos que ter a revelação de Deus na fase que nós estamos vivendo. A minha irmã Emily, ela falou uma vez uma coisa muito interessante. Ela falou, em cada fase da nossa vida, nós temos que ter a revelação do Senhor naquela etapa da nossa vida. Ter uma experiência com Deus naquela etapa da nossa vida. Talvez você teve uma experiência, você ouviu Deus,
Você teve uma revelação de Deus na sua vida há 20 anos atrás, numa fase que você estava. Mas depois você entrou em outras fases e você fica tentando viver das experiências do passado, lembrando do que você teve, do que você sentiu, da experiência com Deus que você teve, mas hoje você está em outra fase. Nós temos que ter uma experiência com Deus em cada etapa da nossa vida, para que aquela etapa seja alinhada com os planos de Deus. E somente a rema de Deus, somente tendo uma experiência com Deus, nós vivemos os planos de Deus. A nossa mente é renovada. Jó disse para Deus, depois de tudo que ele passou: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas agora eu te conheço de contigo andar. Essa experiência nós temos que ter. Sabe, gente? Então nós temos que aprender a calar as vozes da nossa alma. É preciso separar um tempo. Muitas pessoas só oram antes de comer, antes de dormir, oram rapidamente. Essa oração conta? Conta. Porém, para que você consiga ouvir a voz de Deus, você precisa passar um tempo maior, de qualidade, ali na presença, adorando, aquietando a sua alma, separando das coisas do mundo. Por isso que Jesus falou: quando você for orar, entre no teu quarto, fecha a porta. Por quê? O que isso simboliza? Simboliza você se separar para isso. Não ir ali correndo e falar com Deus, jogar as suas necessidades diante de Deus. Isso é necessário? É necessário, porém, para que você ouça a voz de Deus, você precisa separar um tempo e calar as vozes da sua alma, sabe? E realmente cultivar essa presença, aquietar sua alma, se separar do mundo ao redor, para que você comece a ouvir o Espírito Santo, sabe? E quais são as formas que ele fala conosco? Quais são as formas que Deus fala conosco? Primeiro eu vou falar que o pessoal mais fala, É só falar de voz de Deus, todo mundo pensa em quê? Sonhos e visões. Mas eu creio que esse não é o método melhor para a gente ouvir a voz de Deus. Sonhos e visões, Deus fala, Mas o sonho, gente, muitas vezes o sonho vem da alma, vem do nosso subconsciente, vem do nosso passado, vem do que você assistiu na televisão, de alguma briga que você teve. Tem até um livro que eu escrevi que chama Como Interpretar Sonhos. Eu vou até deixar o link aqui embaixo da Amazon. Na verdade, eu vou deixar o link dos materiais que eu tenho na Amazon. Adquire lá, gente. Ajuda esse projeto a crescer. Amém? E nesse livro eu falo sobre todos os fatores que podem influenciar um sonho. Então o sonho pode ser profético, pode ser a voz de Deus? Pode. Mas também pode ser muitas outras coisas. E geralmente quando é um sonho profético, ele tem uma mensagem que nós temos que interpretar muitas vezes. Muitas pessoas não interpretam da forma certa. E visões também. Visões são muito boas. Deus mostra muitas coisas em visões. Deus fala muito comigo em visões. Eu já vi muitas coisas em visões, sabe? Porém também muitas vezes a visão vem de um jeito. Teve pessoas que eu já vi, por exemplo, um chapéu na cabeça delas. Eu tive que conversar com elas até eu conseguir entender que aquilo era um bloqueio na mente, entendeu? Teve gente que eu já vi um lugar, teve um rapaz uma vez que eu vi ele num lugar isolado. Eu descrevi o lugar para ele e ele falou: nossa, eu tinha 7 anos de idade e aconteceu isso comigo nesse lugar aí. E aí ele viu que Deus queria curar ele daquilo. Então, gente, as visões Deus fala muito, porém eu ainda acho que não é a melhor forma de nós ouvirmos a voz de Deus, na minha opinião, sabe? A palavra fala: nos últimos dias os velhos sonharão, os jovens terão visões. Então, visão é algo glorioso. Deus quer te dar visões, Deus quer te dar sonhos. Esteja aberto para isso. Mas vamos também aprender um pouco mais das outras formas de ouvir a voz de Deus. A palavra, por exemplo. Nós precisamos priorizar a palavra. Nós temos que ter sede da palavra. Porque através da Bíblia, Deus pode falar com você e Ele vai falar com você. Você está lendo ali a palavra, de repente aquele texto salta, de repente aquilo fala com você de um jeito que nunca falou, sabe? E eu confesso, quando eu comecei a entender, por exemplo, o livro de Salmos, eu comecei a ver que não era só poesias. O livro de Salmos são verdades. Quando Davi fala sobre o santo monte do Senhor, sobre o esconderijo do Altíssimo, pastos verdejantes,
não são poesias, não são formas simbólicas, mas são lugares que Davi visitava, dimensões espirituais que ele visitava através da adoração. Quando eu entendi isso, eu comecei a ter paixão pela Bíblia, porque eu vi que a Bíblia não é só um livro teórico de poesia, de história, mas aquilo é muito real. Por exemplo, a história do povo de Israel, que saiu do Egito, foi para Canaã. Eu cansei dessa história, porque eu cresci na igreja escutando essa história, mas um dia eu entendi o quanto que essa história é atemporal e tem tudo a ver com a nossa vida até hoje. Deus nos tira do Egito, que é o mundo, e nos leva para Canaã, que é o plano perfeito dele para nós. Nós passamos por um deserto, um caminho de provação, e aí eu leio essa história, eu vou comendo e falo, Deus, que parte que eu tô desse processo? O que eu não entendi ainda desse processo? Então, quando você começa a entender que a Bíblia é real, você começa a ter sede de ler e você vai pegando a rema de Deus através da palavra. Deus fala com você também através de pessoas, seus líderes, seus pais, sabe? Muitas vezes Deus fala através dos seus pais, seu pai, sua mãe, seus líderes, seu pastor. Esteja atento. Muita gente, por exemplo, precisa de um conselho profissional, mas pensa assim, eu não vou falar com o meu pastor sobre isso, porque meu pastor não tem nenhum conhecimento sobre essa área. Não é a área dele. Mas, irmão, não tem a ver com ter conhecimento. Ele é a autoridade sobre a tua vida, ele zela pela tua vida, se preocupa com você e é um homem de Deus, um homem de oração ou uma mulher de oração. Então Deus vai usar ele para falar com você. Então Deus vai usar o teu pastor, o teu líder para falar com você, mesmo que ele não tenha talvez muito conhecimento sobre aquele assunto, porque ele é canal de Deus na sua vida. Deus também fala com você na tua vida de oração, sabe? Na tua vida de oração, ele fala através de frases na tua mente. Por exemplo, vem na tua mente assim, eu preciso conversar, consertar essa situação com tal pessoa. Vem uma frase na tua mente. Mas também pode vir em forma de impressões, convicções. Deus planta impressões no teu coração. Deus planta convicções no teu coração. Esteja atento, porque as convicções do Espírito, elas ficam mais fortes do que as vozes da alma. E impressões, Deus te dá uma impressão de que você não deve falar isso, de que você deve falar isso. Deus te dá uma impressão de que tem alguma coisa errada naquele acontecimento. Deus te dá uma impressão de que você tem que parar de fazer tal coisa. Deus te dá uma impressão que você precisa... Por exemplo, eu lembro quando eu morei na Inglaterra, eu estava procurando emprego, eu nem falava inglês direito, e eu tive a impressão que eu devia pedir emprego num restaurante, mas era um restaurante muito lindo, muito histórico da cidade que eu estava. E aí eu falei, não, ninguém vai me contratar lá, mas ficou aquela impressão forte. E eu fui lá, e o cara me contratou sem fazer entrevista até. Então era Deus mesmo, era Deus purinho falando. Sabe, gente? Então Deus fala através de impressões, de convicções. Deus fala também através de evidências, portas que se fecham, portas que se abrem. Deus fala conosco através de evidências. Fique atento às evidências, talvez uma porta está fechando e não é o diabo que está aprisionando, talvez Deus está fechando aquela porta, Deus quer abrir outra. Fique aberto às evidências. Talvez você estava orando, Deus falou com você sobre investir num novo negócio, aí você vai conversar com alguém e a pessoa fala a mesma coisa, aí você vai andar na rua, você vê uma placa falando sobre invista em um novo negócio. Enfim, confirmações, evidências, testificações. Deus fala muito através disso. Outra forma que Deus fala é profecias. Deus fala, sim, a palavra de Deus fala que Ele usa pessoas para trazer profecias, mas não fique buscando isso, irmão. Muitas pessoas ficam só atrás de profecias, querem ouvir uma palavra, a pessoa ela é viciada em profecias. E tem muitos falsos profetas por aí, e falsos profetas não são só aqueles que falam coisas erradas, coisas malignas. A gente vê no livro de Atos, aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação, que ela falou coisas boas, mas o apóstolo Paulo discerniu e mandou embora o demônio de adivinhação que estava na vida dela. A gente conhece um pastor que ele foi numa igreja uma vez, tinha uma profeta muito usada, uma senhora, uma profeta muito usada por Deus. E aí no final do culto ele quis orar pela profeta. E ele foi orar pela profeta, manifestou um demônio na profeta. E ele falou para o demônio, o que você está fazendo aqui? E o demônio falou, sou eu que dou as profecias aqui nessa igreja. Então tome muito cuidado, nós temos que ter muito cuidado com isso. Conhecer a vida, mas que Deus fala através de profecias, Ele fala.
mas não busque nisso a sua fonte principal de ouvir a voz de Deus. Ouça a voz de Deus no teu espírito, sabe, dentro de você, no teu coração, no teu espírito, e que outras formas que vierem, que sejam testificações, que sejam confirmações daquilo que Deus já falou com você. Amém? Deus abençoe e até a próxima.